preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens. Olá, boa tarde. Estamos cá mais uma vez para gravar um trabalho do demónio. O último foi do número de demónio, o sétimo. Hoje não é menos demoníaco, mas é o 8 e vamos falar num dos temas que mais confunde os departamentos de recursos humanos e dar a perspectiva viável sobre este tema. Estamos aqui, o meu nome é Anabela Moreira, estou aqui com a Filipa, a fundadora da rúbrica Trabalho de Demónio. Eu só acrescentei os conselhos das deusas depois, por convite dela, e estamos aqui esta semana e estamos a falar do quê que tanto confunde os departamentos de recursos humanos. Dinheirinhos, payroll, payroll. Um diretor de RH faz ou não payroll, mas já lá iremos, já lá iremos. Boa tarde então a todos vocês, obrigada por estarem aí desse lado a ouvir-nos. O meu nome é Filipa Faria e vamos então hoje falar do trabalho do demónio, o job posting número 19, que era um diretor de RH e assistente executivo, ou seja, um Pokémon híbrido versão das pequenas e médias empresas portuguesas. O que é que se pedia nesta posição? Ora, esta pessoa tinha que definir estratégias de recursos humanos, tinha que fazer payroll e lançamentos em folhas de Excel, mas também tinha que gerir calendários, também tinha que marcar reuniões, também tinha que atender telefonemas e ainda sorrir ao final do dia quando estivesse praticamente quase para morrer. E então, este era sim mais um trabalho dos demónios dentro aqui deste nosso campo tão, que tanto nos apaixona e que tanto faz parte da nossa vida, que é o diretor dos recursos humanos. E a questão impõe. Se passo a bola para ti, Anabela, nós tivemos uma questão bastante interessante esta semana, ou tu tiveste. Um diretor de recursos humanos faz ou não faz payroll? Onde é este holy grail do payroll Do sincero? payroll. E não vamos para a diretora. A diretora seguramente não faz, não é? Mas vamos para os departamentos de recursos humanos. Deve o payroll estar nos departamentos de recursos humanos? E, portanto, a questão é esta: um diretor de recursos humanos não fará payroll. Não é? É uma função estratégica, dirigir recursos humanos, ainda que alguém que coloque que é diretor de recursos humanos e assistente executivo, não deixa de ser uma direção estratégica, não é? Não é para atender telefonemas, isso tem uma função muito específica, o atender o cliente, não é seguramente para gerir a agenda do CEO, isto será uma pessoa mais administrativa, não é? Uma posição que começa por direção de recursos humanos ou diretor de recursos humanos é isto: é cuidar das pessoas, tratar das pessoas, gerir as pessoas. As Estratégia. estratégia, políticas de recursos humanos, como é que nós vemos o futuro da empresa? Porque a empresa é uma PME, pode ter 5 pessoas, 10 pessoas, mas quer escalar, vai contratar mais e o futuro das empresas é as empresas que efetivamente vão evoluindo e querem escalar e precisam de mais pessoas para o fazer. Agora, eh, deve isso estar a cargo do diretor de recursos humanos? Não. Há muitas. Esta entidade não sabe que no catálogo não é, de profissões há imensas profissões e que, por norma, as categorias profissionais devem ser divididas. Uma pessoa administrativa é uma pessoa administrativa, não é, que atende clientes, gera agendas, e uma pessoa estratégica, que é o caso do diretor de recursos humanos. É uma pessoa estratégica, né? E depois, dentro dos recursos humanos, temos pessoal administrativo de recursos humanos que trata de saúde e segurança no trabalho, que trata de marcações, que trata de processos do colaborador, processos administrativos, não é? De ver das faltas, de feriados, turnos, tudo isto é processo administrativo de recursos humanos. Temos as pessoas estratégicas ao negócio, por norma são chamadas as business partners, não é? Que são business partners para performance, objetivos, desempenho, prémios, não é? Recrutamento. E tudo isto faz parte de um departamento de recursos humanos. Juntar isto numa só pessoa, sim, será um diretor de recursos humanos, polivalente, nada a apontar quando a empresa tem poucas pessoas, mas tudo de mal quando se espera uma secretária, uma pessoa administrativa, numa pessoa que deveria ser estratégica para o negócio crescer. Seguramente nem vai ser estratégica e vai ser mais administrativa. A posição já diz tudo. Pronto. Devem os departamentos de recursos humanos serem responsáveis pelo payroll? Já havia departamentos que o são, mas por norma são pessoas financeiras a fazer. Não é? E então, claro, nós sabemos quem faltou ao trabalho no Departamento de Recursos Humanos, deve ser debitado, falta justificada, injustificada, pessoas que usaram férias, se as férias são pagas por antes do gozo de férias, ou se são pagas uma vez ao ano, ou
são pagas como é que se diz agora, os proporcionais mensais, isso tem um nome. Sim, os duodécimos. Os duodécimos, não é? Porque agora está a sair de moda e eu esqueci-me do nome. Os duodécimos. E tudo isto é tratado no departamento. No entanto, nós temos que nos lembrar uma coisa e que nós esquecemos com muita frequência, que é os departamentos de recursos humanos têm obrigações legais, relatórios únicos, tudo quanto tem a ver com segurança social, Direção-Geral do Tesouro em relação às pessoas. Mas quem deposita legalmente isto é o departamento financeiro. O departamento de recursos humanos não é auditado em função das contas que apresenta, porque não apresenta contas. Quem as apresenta é o departamento financeiro. Logo, a responsabilidade será imputada ao departamento financeiro. Por isso é que a maior parte das empresas que percebem imediatamente isto e porque há um valor legal no depósito de contas e uma auditoria associada e muito fácil e ágil, e é para aí que olha sempre a Autoridade para as Condições de Trabalho. O que é que pede sempre? Recibos de vencimento para ver se está tudo correto. Não é? Só depois é que vai ver as condições de trabalho, não é? Eventualmente chega ao Departamento de Recursos Humanos. Agora, eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é uma posição mais financeira, ainda que possa estar inserida dentro do Departamento de Recursos Humanos e que interaja com este, porque interage, mas é uma posição de responsabilidade financeira. Sim, eu vejo-os acima de tudo como parceiros, onde um tem a responsabilidade e o conhecimento realmente de fazer as contas, etc., onde a equipa de recursos humanos complementa com informações mais operacionais, mais do dia a dia e funcionam realmente lado a lado. Certo. E é Os requisitos são mais que muitos, porque um muito, payroll, para além destas questões, tem as questões dos impostos, que são muito sensíveis, não é? E a tributação por hora extra, tudo isto são questões que devem estar numa única pessoa, não é? uhum, E que deve ser muito sim, especialista nisto, porque senão tem riscos de falhar. E um olho crítico financeiro terá muito sucesso. Uma pessoa da área da gestão de recursos humanos está ligada mais a processos humanos, humanistas, não tão financeiros, terá mais hipótese de falhar. Quer dizer que não o faça. Todos nós aprendemos, seja o que for, não é? uhum, Não estamos a falar de mandar o homem à lua, não é? Não estamos a falar sim, de sim, física sim. nuclear. No entanto, acho mais responsável deste termo e alguém inserido no departamento financeiro porque a responsabilização vai cair sobre este, não é? Pronto. Uhum, sim, sem Até dúvida. nas pequenas e médias empresas, não sei se é a tua realidade ou se tens convivido com isto, mas nas pequenas e médias empresas, até 200 pessoas, vamos dizer, costumam adjudicar isto externamente, inclusive aos departamentos de contabilidade. E muito Sim, bem, não sim, é? e era aí que eu também queria chegar, ainda bem que trouxeste esse ponto, porque acaba por ser muito mais estratégico, porque a função de payroll, as pessoas pensam que é só fazer contas de sumir e de subtrair e de somar num Excel, e não é. É uma função altamente hum, especializada, eu diria. O que é preciso? Muitos conhecimentos, como tu falaste, de legislação, tributação, e depois, se a lei muda, tens que ir rever, tens que ir adaptar, tens que perceber bastante diferentes tipos de software, não é só numa folha de Excel, de Não é, todo, não não é. é? Isto Não é é? uma Ou garantia, seja, é uma garantia, uma folha de Excel é uma garantia do erro, não é? Por exatamente, mais que se domine, só que o Excel tem que interagir depois com o processamento salarial. E, exato. e é importante que seja tudo feito na mesma plataforma e é importante que esta pessoa tenha um conhecimento de dentro para fora sobre isto, não é? Ou Pronto. seja, isto é, para mim, é um autêntico setup for failure, é já ter o falhar quase como um objetivo certo, ter alguém que se denomina como diretor de recursos humanos, mas a seguir tem que fazer payroll, mas também tem que fazer de assistente administrativo. Ou seja, se nós formos pensar só a função de payroll em si, é uma coisa que é extremamente demanding, que, Uhum, que precisa de foco, que precisa. uhum, Estamos a falar de dinheiro, estamos a falar da vida das pessoas. Imagina o contrato psicológico de um trabalhador que tem alguém que acumula todas estas funções e que faz payroll assim, tipo, perto da hora do fecho e que está uhum. constantemente a ter erros no seu salário, nos dias que faltou ou nas horas extra que trabalhou. Qual é a mensagem que uma empresa está a passar ao mercado e aos seus trabalhadores? Não é uma mensagem de confiança, pelo Não é? contrário. Mas Então, há outra questão aqui muito relevante, que é, se formos olhar só para o antes de sair o processamento salarial, nós temos
todo o controle horário, o controle de faltas, não é? Temos tudo isto e a comunicação disto e o registro disto. Dependendo da natureza da empresa, podemos ter turnos, horas extras, tudo Uhum, isto junto com a saúde e segurança no trabalho, com os extras, colaboradores que têm listas de despesas, não é? Que apresentam listas de despesas, que muitas vezes, ou deslocações, e isto é tudo pago em payroll. Só garantir que isto é comunicado já é o salário de alguém. Ou seja, só uhum, garantir que estas pessoas têm isto registado, bem comunicado, a questão dos quilómetros em viatura própria, a questão dos carros da empresa que caem por norma nos recursos humanos, não é? Nos HR services, a frota, porque está ligado ao uso por parte do colaborador e que também tem escalões, dependendo da posição que a pessoa tem. Que o carro tem que ter um determinado valor também, não é? Que senão uhum. paga a tributação autónoma, que os Sim, quilómetros têm. Tudo isto é suficiente. Ainda acumular com a folha salarial, onde isto é confrontado com os impostos, seria sobre-humano na mesma pessoa. Convém ser alguém muito sim, sim. especializado para isto. Mas nós sabemos que um dos erros críticos das pequenas e médias empresas é este, é considerarem, Portugal é o país da polivalência e os variandi. Nós pretendemos e vemos isto com descrédito, quando uma pessoa não é capaz, como é que não és capaz de fazer? Quando uma pessoa não é capaz de fazer tudo o que está, ainda mais algumas coisas que eu me vou lembrar e aportar a esta pessoa porque ela é capaz, como assim não és? És uma incompetente. Errado, não é? Errado. A conveniência alheia não dita na profissão de alguém. Só porque é conveniente alguém juntar três ou quatro profissões na mesma pessoa, não determina a incompetência de ninguém. Uhum. Porque Sim, faz. Faz é com uma margem de erro e com um erro gigantesca. Fazer sim, faz. sim. Mas o que é que nós queremos para as empresas ou como é que devemos ver o mundo do trabalho? Um grau de especialização grande para um grau de Uhum. sucesso grande, para as empresas escalarem, progredirem e aumentarem, contratarem mais pessoas, venderem mais produtos e Sim. terem mais sucesso financeiro. Não é? Quando é tudo concentrado na mesma pessoa, isto não vai acontecer Ah, garantidamente. sim, sem dúvida. Eu queria adicionar uma coisa que me faz muito revirar os olhos quando é-se publicado em artigos, nos jornais, etc., a baixa produtividade do mercado de trabalho português. Mas, de repente, quando um português sai de Portugal e vai trabalhar no estrangeiro, tu vês o crescimento exponencial. E o desafio que eu lanço é nesse sentido, é nós quando olharmos para esta baixa produtividade do mercado português, nós temos que perceber isto, e acho que estes job postings que nós temos estado aqui a avaliar são uma demonstração do que acontece. Qual é que é a expectativa que se tem de uma pessoa que num trabalho tem que acumular funções de 5 ou 6? Como é que nós queremos que o mercado português seja produtivo, não é? Quando isto é a regra, isto não é a exceção. Por isso é que nós, em tão pouco tempo, e eu tenho muito mais aqui arquivados que ainda nem consegui lá chegar. Como é que temos nós coragem de falar da baixa produtividade do mercado português, que isto é basicamente, não é, uma pessoa Mas a com, questão, Filipe, agora vamos a um bocadinho de análise de dados. Eu sou uma leiga nisto, não é? Eu analisei dados para as teses de mestrado que fiz e analiso dados de RH. Mas vamos lá questionar. Como é que se analisa a baixa produtividade quando uma pessoa tem três funções? Estamos a analisar a produtividade do quê e a quem? Pô, exatamente, exatamente. Não Não, sei não faz, não sei. quais são, como é que se analisa isto? Eu não faço ideia. Uma coisa que eu vejo de acontecer de forma reincidente, e atenção que eu não tenho dados, isto é um preconceito, eu comecei a minha carreira nos Estados Unidos e comecei na ONU e a opinião comum do comum português em Portugal, né, aqui em território, é que os americanos são burros, só fazem aquilo, ouço isto, infelizmente, vezes demais para gostar de ouvir, porque trabalhei lá e que acreditam fielmente na comunicação social e que não sabem nada do mundo e que não saem de lá e que e eu que trabalhei lá há 3 anos e que tenho um imenso respeito pelas pessoas com quem trabalhei e pela cultura americana, independentemente do comando político que têm hoje ou em quem votaram, ou se a comunicação social manipula lá ou aqui, não vou pôr isto, tenho imenso respeito pelos americanos, que é um país trabalhador. Não é à toa que é a economia mais forte do mundo, não é à toa.
Não é à custa de não trabalhar e, sobretudo, não é à custa de colocarem três funções na mesma. São altamente especializados. Ninguém se mete em trabalho alheio, nunca ninguém se meteu no meu trabalho. Eu comecei como estagiária, eu é que estava ali para fazer aquilo. E se precisasse de ajuda, eu encontrar alguém da minha área que me ajudasse, mas que não, Uhum, ninguém se mete no trabalho alheio, ninguém acha, ninguém vai transbordar o copo que já está cheio com o nosso trabalho, com um trabalho que não, que temos que pensar como o fazer porque não é a nossa especialização. E aí se vê o grau de especialização. Não é que não saibam de mais nada, que sabem. E como nós temos pessoas absolutamente ignorantes, 46% da população não consegue interpretar frases simples, não é? Outros tantos, profundamente cultivados, como nós vimos a semana passada, leem um título, nem ouvem o podcast e criticam com o preconceito de uma descrição sem ouvir uma hora de podcast, porque não têm tempo para ouvir uma hora de podcast, e no entanto emite-se um julgamento simples. O mundo atual funciona em base de julgamentos por títulos. Pronto, esta é a população, não é? Eu privilegio alguém que é especializado, sabe do que fala e pode não ter muita cultura geral. Pois, mas quem a tem por estes dias? Talvez cultura egocêntrica, umbiguística, não sei, mas a verdade é o não precipitar num julgamento, sabendo que o país mais forte em termos económicos do mundo, ou um dos mais fortes, não é? Porque eles andam sempre ali a competir, um dos mais uhum, fortes, e isso advém do grau de uhum, investimento em investigação, investimento nas empresas e, sobretudo, a especialização dos colaboradores. Sempre que trabalhei para organizações uhum, americanas, adorei, não é? Trabalhei para a Korn Ferry, adorei, não é? Cada um tem a sua especialização e dentro daquilo é o melhor naquilo. Há esta uhum. presunção. Toda a gente trabalha melhor. Sim, sem dúvida, e tens tempo para respirar, tens tempo para ser criativo dentro da tua área. Eu lembro-me de também ter passado por isso no Canadá. Eu, sendo neurodivergente, sou uma pessoa altamente curiosa e lembro-me do início de me querer lançar e fazer certas coisas e de uma das managers na altura me dizer: não, Filipe, calma. Isso vamos deixar uma pessoa especializada para o fazer. Eu, com tempo e com estudo, poderia lá chegar, e foi uma experiência muito mais enriquecedora. Falo numa altura que trabalhei em marketing e análise de dados, e que era uma área que me fazia, que eu tinha bastante interesse, e tive a oportunidade de o aprender, mas não fui eu sozinha que me foi depositado mais uma coisa, não é? Nas costas, mais um tijolo. Eu tive a oportunidade de me sentar ao lado de quem sabia, de aprender com essa pessoa e ter alguém que me guiasse. E só depois de eu ter passado por isso, aí pude começar a trabalhar sozinha. Sozinha na área. E eu acho que isso é o que nós acabamos por perder muito aqui no sul da Europa e muito específico em Portugal. Nós não sabemos a diferença entre investimento e gasto. E quando olhamos para as pessoas, e eu estou sempre a bater nisto, nós quando olhamos para alguém pensamos, vou gastar X, vou pagar X de taxas ao governo se contratar esta pessoa, e nunca se pensa, se eu contratar esta pessoa, se eu lhe der estas funções, vou libertar tempo em mim para ir procurar mais negócio e tenho o exponencial de crescer X, Y e Z. Isto para mim já é a mentalidade de escassez. É. Ah, e, Há aqui outra coisa que eu acho importante também mencionar, que é, quando nós tentamos poupar nesta posição, que é o que, né, a questão do canivete suíço, que tu tanto falas. Eu não uso a expressão, porque até quando faço a anatomia ao canivete suíço só dá para um par de coisas, não dá para muitas coisas, não é? E sempre para o mesmo, não é? Abrir coisas, cortar, portanto, sempre para o mesmo. Portanto, eu costumo dizer, são bombeiros de serviço, é apagar uhum, fogos em todas as dimensões da uhum, empresa. E a questão que estamos aqui a ignorar é quando se põe três funções numa pessoa, ou quatro funções numa pessoa, sabendo que só uma função já tem muitos fogos para ser apagado, nós estamos a sobrecarregar. Estamos a sobrecarregar e aquela pessoa está destinada a exaustão, sair da empresa. Dois, sair da empresa porque já não aguento mais. Três, viver mal, não é? E claro, que vai se queixar, claro que sim. Como não se queixar quando se vive esta realidade? E, uhum, sobretudo, porque o mercado de trabalho português não está a sair da roda, que é a reatividade. E uhum, agora, por isso é que eu te interrompi. Quando tu falas em investimento, nós falamos também em planeamento estratégico que não existe. Que não uhum, existe. E então, esse investimento também é um investimento na empresa, também é planear. Como é que uma uhum, pessoa que tem não sei, 1000 funções pode planear alguma coisa? Está reativa ao que é necessário dentro uhum, daquelas funções, porque o telefone vai tocar mais uma vez, porque o payroll é todos os meses,
porque aquele colaborador teve um acidente de trabalho, porque aquele colaborador precisa agora de meter baixa de apoio à família. É demasiado. Porque a agenda do CEO que agora vai para investimento para a China precisa de mais não sei o que enviar. Não dá, não dá. Não dá, é humanamente impossível. Esta empresa, eu acabei por ir avaliar algumas posições que eles têm online neste momento e é assustador. O próprio tipo, a própria forma de olharem para o mercado de trabalho e não conseguirem perceber as diferenças entre as diferentes funções e como elas são complementares e não Uhum. aglomeradas. Então, nesse sentido, eu gostava só de abordar aqui o que eu identifiquei como os 5 erros mais comuns das pequenas e médias empresas ao criar funções de RH. Isto poderia ser generalizado, mas eu vou-me só focar mais nas funções de RH neste momento. Primeiro que tudo, damos títulos grandes a funções pequenas, não é? Queremos conquistar a pessoa pelo nome e aquilo que nós já falámos aqui várias vezes, pelo inglês ver. Não faz sentido. Olhem estrategicamente para isto e pensem numa forma de crescimento estratégico da vossa empresa, é um tiro no pé, porque estamos a quebrar o contrato psicológico, como tu já referiste, e estamos a prometer coisas que não vamos cumprir. Depois, confunde-se tarefas administrativas com funções estratégicas. Isto é outra coisa. Nós continuamos a achar que tudo se faz e que tudo se faz muito rapidamente e bloqueamos o próprio processo estratégico, o processo criativo e tende a ser os maiores impedidores, não sei se diz, as maiores forças Bloqueadores, sim, impeditivas, sim, forças sim. bloqueadoras do próprio crescimento e desenvolvimento. Depois é o esperar que qualquer pessoa faça tudo. E nós estamos a ficar cada vez mais um mercado global. E eu estou em vários grupos do Facebook, de pessoas que estão interessadas em vir para Portugal. E eu, às vezes, assisto lá a discussões dos próprios potenciais candidatos ao nosso mercado, que as pessoas estão parvas com o que é definido numa série de funções. Ou seja, espera-se que as pessoas façam tudo. E se nós queremos crescer e ser globais, isto não tende a acontecer em grandes partes do mundo. Podem acontecer noutras. Sim, já me disseram que se nós formos comparar com países, se calhar um pouco mais a sul do globo, isto é comum. Eu não os vou nomear. O que eu quero me é focar é no que nos transporta para caminhos mais desenvolvidos e para o futuro. Isto não é comum. E as pessoas, cada vez mais no mundo global, não estão dispostas a isto. Porque não é assim que o mundo cresce, e não é assim que tu te especializas, e não é assim que consegues crescer com substância, com subsistência. Depois, o quarto ponto, eu digo, é não investir em formação ou em apoio externo. Achamos que temos uma pessoa que até se desenrasca e que esta pessoa sabe fazer tudo, e quando muitas vezes se externalizarmos, não é, o payroll ou algumas funções, teria uma mais-valia gigante. Tiramos aquele peso, aquelas funções de pessoas que provavelmente não têm o conhecimento para o fazer. Mas, ao mesmo tempo, se nós queremos, de certa forma, internalizar estas funções num curto espaço de tempo, então temos que investir em formação das pessoas que temos e que queiramos que passem a ter estas funções no seu futuro. Ou seja, temos que ser estrategas e pensar, ok, vou externalizar o payroll em 6 meses ou um ano e, ao mesmo tempo, vou dar a esta pessoa que aqui está e que tem interesse uma formação, etc., para ela ser capacitada e absorver estas, hum, estas funções. E eu falo aqui que falamos, por exemplo, do IFP, que tem uma série de cursos. Existe também uma plataforma que é a Cicforma, que é também financiada pelo PRR, etc., que tem Há cursos de várias. formação. Há Sim, de várias, forma, há só, várias. há Não, várias, e não é só são isso, extremamente Filipa. válidas. Hoje em dia, E têm custos acessíveis. todos os cursos, todas as entidades formadoras certificadas pela DIGERT têm, Uhum, por norma, programas financiados. Não é preciso ir a uma. Todas, exato. por norma, têm. Depois há uma questão, neste momento, fulcral, que foi até aumentado o prazo. Temos o cheque de formação mais digital. Uhum. Empresas que não usem em prol dos seus colaboradores, o cheque de formação mais digital, porque vai ocupar tempo de trabalho, são empresas que estão destinadas a morrer.
não é? Que não vão maximizar o potencial digital da sua empresa, que os colaboradores vão ficar estanques, porque é fora do ambiente de trabalho, sobretudo, não é? Nós estamos 8 horas no emprego, sobram imensas para a gente ainda ir fazer formação e em prol da empresa, imensas, não é? Então, é um contrassenso. As empresas têm que planear, ver o que é que querem para elas no médio prazo, fazerem as suas avaliações de desempenho, encaminharem as pessoas para crescimento, porque o crescimento das pessoas será o crescimento das empresas. É esta a lógica, é uma lógica muito simples. O Uhum, que eu vejo acontecer muitas vezes, porque sou consultora e sou consultora, já fui em várias empresas e continuo sempre numa ou duas empresas, é isto: ouvir as figuras estratégicas da empresa, hiring managers, lideranças de intermédias ou de topo, dizer: não, não, eu sei o que é preciso, eu formo as pessoas. Eu já ouvi mais vezes isto do que aquelas que são efetivamente verdade, que talvez seja uma em mil. Porque depois não há tempo, porque as pessoas querem acreditar mesmo, iludirem-se com isto, que vão conseguir formar as pessoas, têm boas intenções, mas nunca. Isso é quando? Em que agenda? Como é que vais registar? Como é que passas isso para os recursos humanos para depois ir no relatório único? Como é que isto acontece? E como é que a tua empresa cresce se tu não tens tempo para as tuas funções, porque já são de liderança? Como é que vais ter tempo para ainda parar e formar? E, são ilusões que nós gostamos de aportar a nós. Eu vou para o ginásio para o próximo mês. É igual esta ilusão. uhum, Se sim, comparar em paralelo. Mas porque há boa intenção, queremos, nunca se concretiza. Por isso, esta parte, não só do payroll, mas a parte da formação e desenvolvimento, que tem a ver com coaching, mentoria e levar as pessoas ao próximo nível. Esta parte do aconselhamento, do advisory, que é consultores que conhecem o mercado e estão noutras empresas e as boas práticas, poderem alavancar a empresa. Porque a empresa está naquele rambe-rambe e conhece o mercado e estuda o mercado, mas não está dentro no mercado. Consultores, que é o Fractional HR, consultores que uhum, já estão noutras empresas, conseguem identificar de forma mais simples o problema e pôr ao dispor soluções para depois a empresa escolher as soluções que pretende uhum, levar para a frente. E por isso, que senão vamos continuar na boa intenção e nunca vai acontecer. Também temos de ser conscientes na análise do percurso da empresa até agora, do que precisamos sanar, do que precisamos melhorar e saber como fazer, não é? E há sempre alguém especialista naquilo uhum. que nós queremos tratar, não é? Sim, sem dúvida. Eu ia só terminar então com o ponto 5, que é tende-se a colocar os RH no fim da lista das prioridades e depois espera-se que aconteça algum milagre, não é? Então, em termos de fecho, porque eu acho que esta empresa que está, eu acredito que está em Aveiros, que é em Aveiro, a Vigilis, hum, pegando no que tu acabaste de dizer, faz todo o sentido. Acho que gostava de, num minuto, de dar uma solução da pequena análise que eu fiz da vossa empresa, o que é que poderia fazer sentido. Em primeiro lugar, externalizar o payroll. A empresa não é grande o suficiente e parece-me que está numa fase de expansão, poderá tirar partido em externalizar o payroll com os desafios que tem a nível de crescimento que eu vi, faria se calhar mais sentido ter neste momento uma assistente executiva, porque eles também estão a contratar pessoas de sales e etc. E parece que vão viajar bastante. Poderia fazer muito mais sentido neste momento ter uma pessoa 100% administrativa e dedicada às funções administrativas, que faça a ponte, não é? Com algumas das externalizações que eu proponho. Depois, em termos de estratégia, um fractional HR e num futuro próximo, não é? Acredito que um estagiário de RH em parceria com este fractional HR poderá ser alguém que vai implementar de mãos dadas com o diretor da empresa e com esta assistente executiva, poderá ser alguém que poderá crescer dentro da própria empresa, com a mentoria e o coaching externo deste fractional HR, que já tem os seus modelos, que já tem as melhores práticas, como tu disseste, e que lhe vai dar uma estrutura. Isto, para mim, parece uma forma muito mais efetiva e eficiente de apostar no desenvolvimento desta empresa do que estar a querer contratar um diretor de RH que tem um título lindo, mas que tem um salário de estagiário e que vai pôr alguém a ficar com a corda ao pescoço em muito pouco tempo e não vai chegar a lugar nenhum, não se vai desenvolver. Eu queria falar um pouco da psicologia das posições, que é, Uhum, nós vemos que nós vemos que há muita queixa, efetivamente, em relação
ao volume de tarefas dentro das funções e, sobretudo, à compensação que há para este volume de tarefas. Não é? Pessoas que trabalham 12, 13, 14, 15 horas e que depois não mudam o salário porque trabalharam estas horas todas, não é? Portanto, o que vai da oitava até ao resto é voluntariado e há muitas causas sociais que precisam mais. Uhum, No entanto, quando a pessoa, não há dúvida que aqueles primeiros 6 meses, que eu chamo-lhe a fase de honeymoon, a fase do lua de mel, aqueles primeiros 6 meses a pessoa vai dar tudo. Mas quando o cansaço se instala, claro que a pessoa vai começar a queixar-se. Claro, não há como. A pessoa vai começar a queixar-se às pessoas perto, a pessoa vai dar sinais de cansaço. Com os sinais de cansaço, o humor vai descer e, portanto, até quebrar, não é? E quando não quebra, anda nesta latência sempre. E só andar nesta latência de tristeza, depressão e queixa, isto já é quebrar. E uhum, nenhuma empresa tem gosto em ter pessoas assim ao serviço, por isso que não o proporcionem, que não o proporcionem e que tenham este saber, este conhecimento que estamos a transmitir aqui, que é quando juntamos dentro do caldeirão imensa coisa, tipo uma sopa da pedra, pode ser muito bom, mas depois o que é que vai dar? Possivelmente vamos ficar mal dispostos no médio prazo, não é? Pronto, não é? Por mais vai haver pessoas cujo estômago não vai aguentar. Aqui é igual, o estômago não dá para tudo, não dá mesmo em contexto de trabalho. E que saibamos de forma muito consciente que a especialização determina o sucesso da posição e com isso o sucesso do departamento e com isso o sucesso da empresa, não é? E a felicidade no trabalho tem a ver também com aquilo que nós estamos preparados para desempenhar. Porque até fazemos outras coisas, mas não seremos tão felizes a fazê-las, porque a nossa vocação é outra, não é? A nossa uhum. vocação é outra. E por isso, em queda livre, quando começamos a emprestar competências a outros departamentos que não devemos, e começa a queda livre do nosso. Por isso, a especialização é fundamental às empresas. E agora ias falar também da agilidade, certo? O que é isto da agilidade que começou nas equipas tecnológicas e que nós agora Uhum. tentamos aportar um pouco a tudo porque faz muito sentido. Então, para mim, o Agile foi trazer a inteligência emocional ao desenvolvimento de software. Uhum. Isto porque, não querendo ser aqui muito técnica, porque introduziu-se uma forma de agarrar nos projetos, compartimentá-los e dividi-los em pequenas tarefas com pessoas responsáveis por essas tarefas, mas dentro de uma equipa multidisciplinar e com entregas sistemáticas, não é? Existe uma definição clara do que é o DAN, com cerimónias específicas para a sua entrega. E nos recursos humanos, nós podemos, de uma forma muito estratégica, ir ao Scrum, ao Agile, absorver muitas destas técnicas, agarrar nelas e compartilhá-las. Não é queremos fazer e compartilhá-las no tempo e não querermos fazer tudo ao mesmo tempo. Quando uma pequena e média empresa como esta está a crescer, ela pode tirar partido do framework do Scrum e da agilidade e olhar para isto de forma estratégica e perceber o que é prioritário. Eu vou já definir as minhas tarefas em termos de recursos humanos, o que é prioritário. E vamos focar nessas entregas num específico espaço de tempo e vamos avaliá-las, não é? E é uma forma de conseguirmos trabalhar de forma assíncrona até, mas com resultados e targets muito específicos. Ah, e eu digo que trouxe a inteligência emocional também porquê? Porque pôs as pessoas a comunicar. Trabalhando em Scrum, tem que existir uma coisa que é um Kanban, que é basicamente uma ferramenta online onde toda a gente sabe o que é que toda a gente está a fazer e tu consegues ver o progresso. Ou seja, e nas tais cerimónias e nas reuniões, as pessoas falam abertamente e respondem a uma série de perguntas de o que é que se fez, quais é que são os teus impedimentos, o que é que tu te propões a fazer. E nisto precisas de comunicar, tu precisas de ter o teu trabalho em aberto. Não dá, como é que o meu pai costuma dizer, engonhar a perna à rã. Aquilo está tudo ali para toda a gente ver. E isto é muito importante. Há certos perfis de pessoas que não são boas para trabalhar nesta metodologia em Scrum, porque querem ser detentoras do conhecimento, têm receio de mostrar o seu trabalho, e estes são alguns impedimentos à implementação desta metodologia. Ou seja, trabalhar a transparência, trabalhar a comunicação,
definir objetivos, definir metas, compartimentá-los no tempo e não querer fazer tudo ao mesmo tempo. E o Agile, que vem da tecnologia, que vem pelo um cansaço das entregas em waterfall da malta tecnológica, é um framework genial que pode ser aplicado em tantas áreas de uma empresa, não só no desenvolvimento tecnológico. E é isso que eu gostava de trazer. E a parte do fractional HR é uma forma ágil de conseguirmos fazer isto, porque nós vamos agarrar em profissionais especializados que já têm as suas best practices, as coisas que funcionam melhor, já têm uma série de modelos que desenvolveram com a experiência e que funcionam e que podem rapidamente ir à vossa empresa ou o apoio de alguém mais júnior que possa implementar, fazer o trabalho, que por vezes pode ser um pouco mais administrativo, e ser a ponte, ajudar na implementação de boas estratégias de recursos humanos. E nós fazemos isto e estamos disponíveis a falar com vocês sobre isto, mas o meu desafio neste sentido é olharem para as vossas empresas com o olho crítico, com curiosidade e sem receios de explorar novas formas de trabalhar que estão no mercado que vos podem trazer bastantes vantagens, mais do que ficarem agarrados ao medo. Sem dúvida. E eu queria acrescentar que, como nós fazemos de resto, não é? Nós precisamos de, não é? Estamos doentes, vamos ao médico, este grau de especialização, e às vezes até vamos àquele médico que trabalha naquele local e que tem este contexto e esta especialização. Se não fizermos o igual nas nossas empresas, possivelmente então vamos ter como é que diz? Vamos ter um talhante, não é? A tratar das nossas mágoas de saúde. E não é a mesma Sim, coisa, mas é o que acontece por norma, não é? Pessoas experientes, pessoas que sejam boas naquilo que fazem e não talhantes. Com o maior sim, respeito para os talhantes dentro da profissão deles, que pronto, sim. não é? Mas dentro da profissão deles e não em profissão alheia. Eu gostava então de fazer agora a conclusão deste episódio, que à partida pode ser uma coisa muito bonita, nós temos capacidade de sermos polivalentes, não é? É muito bonito em conceito, mas é bonito para coisas de não tanta responsabilidade. Em nossas casas, não é? Cozinhar. Tudo isso é importante e às vezes, e às vezes ao mesmo tempo. Né? Ser mãe, estar a cozinhar ao mesmo tempo que o filho ao colo, sem dúvida, e atender o telefone do trabalho pelo caminho, ao mesmo tempo que se está a fazer isto, sim. Mas em contexto, 8 horas por dia para alavancar empresas, isto não serve. E por isso, sejam muito objetivos, realistas naquilo que pretendem contratar, nas pessoas que pretendem contratar, na especialização. Tentem ser muito honestos também com as pessoas, que é isso que garante o ciclo de vida do colaborador na empresa, quando, desde a posição que nós afixamos até aqui ao comprido, há congruência. Há congruência. Ninguém anda a acrescentar aqui ad eterno funções adicionais. E, sobretudo, os títulos podem engrandecer o ego, mas não engrandecem o trabalho da empresa, não é? E se é sobre ego, então ponha um grande título, aí já dá a perspectiva do que a empresa do que vai encontrar lá dentro. E investir nas pessoas, as empresas fazem-se de pessoas, não é? E ainda, eu sou especialista em inteligência artificial aplicada aos negócios, e mesmo que tenha 1000 agentes especializados para o marketing, para as pessoas, ainda há mão humana. E vai haver sempre mão humana, porque o que garante que outro humano contrata a sua empresa ou outra empresa, que vai estar um humano à frente a negociar, não são bots a negociar com outros bots, o que garante a humanidade e a compra ainda é o ser humano e será por muitos e longos anos. O que a inteligência artificial vem ajudar muitíssimo são os processos, os conteúdos, o tratamento dos dados. Ninguém vai substituir humanos, sobretudo ninguém vai substituir humanos que são estratégicos, tarefeiros possivelmente no médio prazo, mas estratégicos não. Pessoas que pensam, são humanas e empáticas, nunca ninguém vai substituir. E ter muita razoabilidade na informação que nós publicamos. A internet tem memória. Dois, nada de positivo com uma organização que dá um nome egocêntrico a uma posição, mas quer mesmo é uma pessoa administrativa, um faz tudo. E por isso, muita consciência na forma como nós gerimos a informação que publicamos e, sobretudo,
que o que publicamos esteja consonante com aquilo que vamos encontrar na posição do trabalho. Não Uhum. ser só o nível de consciência depois só na publicação e não depois no trabalho, que esteja síncrono, que esteja congruente e consistente. E o trabalho de demónio serve para isso mesmo. Nós somos as duas consultoras, pois com certeza que os nossos serviços estão ao dispor. Encontram-nos no trabalhodemónio.com ou mesmo no LinkedIn. Agora, sobretudo, é um podcast que nós queremos que seja educativo para departamentos de recursos humanos que querem aprender, porque aqueles que acham que sabem tudo, possivelmente nem vão ouvir o podcast. Mas não é com esses que nós contamos. Nós contamos com aqueles que querem aprender, querem melhorar e querem fazer o melhor pelas suas pessoas. E como somos pessoas de pessoas e como somos ambas diretoras de recursos humanos, e não há como exercer esta função sem gostar genuinamente de pessoas, sem gostar dos negócios também e de ver as coisas crescer e florescer, estamos aqui com este propósito: partilhar o que sabemos, com casos concretos que encontramos e que seriam desnecessários, não é? Bastava consultarem alguém especializado e para educar o mercado para fazer melhor. Se há alguém amanhã que tenha a tentação de fazer uma descrição de funções desta forma, possivelmente que até ouviu ou ouviu falar deste podcast, vai ser mais consciente na gestão de carreira daquela pessoa que ela quer na organização. E isso começa com o anúncio de emprego, não haja dúvidas sobre isso. E por isso, Uhum. obrigada por estarem desse lado. Se estão desse lado, já é uma prova de qualidade, querem aprender e que estão aqui connosco, porque é sobre aprender, nós também, não é? E então, obrigada por estar desse lado. Filipe, umas palavras de fecho, agradeço-te. Obrigada, obrigada por nos ouvirem. Eu acho que eu queria desafiar todos aqueles que estão neste momento a pensar que segunda-feira vão publicar um job posting, antes de criarem o vosso próximo Pokémon híbrido do mundo do trabalho, respirem fundo e chamem alguém que perceba e que vos ajude. Enviem-nos Acho um que é. e-mail, enviem-nos um e-mail. Enviem-nos o e-mail, enviem-nos. info@trabalhododemo.com, estamos cá. Uma mensagem no LinkedIn. Filipa Faria e Ana Vala Reis Moreira vão ter a nós. Mas é sobretudo um gosto estar aqui e que possamos então fazer com que o mundo do trabalho seja mais justo e leal, e é para isso que cá estamos. Obrigada, tenham uma boa tarde e até à próxima. Obrigada, até à próxima. Yeah, é preciso reagir, já não chega a dizer basta. E acredita, tu tens power. Eu acredito, eu tenho power. Nós temos power.